errando. Ó. Bom, então vamos começar orando, né? Vamos. Vou orar para começar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde, por esse tempo que separamos aqui para estudar a tua palavra. E o que pedimos a Deus é que o Senhor nos dê esclarecimento vindo do teu Espírito Santo, que possamos ouvir a tua voz e que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma de nós. Abençoa as meninas, que elas possam também participar e guarda a vida delas onde quer que elas estejam agora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Tá Vou fechar meu... bem? Eu vou fechar meu microfone para você não ficar escutando o Antônio, tá? Tá bom. Hoje, então, ficou combinado da gente estudar o capítulo 6 de Gênesis, que fala sobre a corrupção do gênero humano, né? Então, começando aí pelo primeiro capítulo, pelo primeiro versículo, ele fala assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Aí, só parando já nesse versículo, né? O que chamou minha atenção no estudo foi essa questão novamente do olho, né? Quando ele fala, porque quando as pessoas começaram a se multiplicar, era uma ordenança de Deus mesmo, né? Deus já havia falado, multipliquem, sejam fecundos, né? Sejam férteis, povoem a terra. Então, aqui não tem nada de errado. Eles estavam se multiplicando e cumprindo uma ordem de Deus. Porém, quando ele fala, né, e os filhos de Deus, esses filhos de Deus a gente entende como um povo separado, né, um povo que era conhecedor do Deus verdadeiro. E como a Mônica explicou no último da genealogia, né, os descendentes de Adão, era a linhagem de Sem, né, que era a linhagem, eu até anotei, que é a linhagem que leva à salvação. Linhagem de 7. Desculpa, a linhagem de Sete, que é a linhagem que leva à salvação. Então, a gente entende que, quando ele fala os filhos de Deus, ele está se referindo a esse povo que antes estava separado, né, seguindo ali as tradições que tinha aprendido, né, servindo ao único Deus verdadeiro. E aí, o que aconteceu com esse povo? Esse povo viu, né, viram que as filhas dos homens eram bonitas. Então, me chamou muito a atenção, porque lá no Éden, quando Eva pecou, né, ele fala também, e Eva viu, quando ela viu que era boa, agora não vou lembrar o versículo de cabeça, mas que era boa para o paladar, né, que poderia trazer ali conhecimento, então ela pecou. E aqui acontece a mesma coisa, né? Então, ressalta, né, reforça para a gente como a gente tem que tomar cuidado com o nosso olhar, para que direção a gente está olhando, né? Por exemplo, esse tempo que a gente tem gastado aqui, né, em aprender, em estudar, a gente está com o nosso olhar aonde? Nas escrituras, na palavra de Deus. Então, a gente está colocando o nosso olhar no que é bom, no que é puro, no que é santo, no que é agradável. Então, a gente tem que continuar, né, tomando esse cuidado para onde a gente olha, né? O que tem chamado a nossa atenção? O que tem desviado a gente dos propósitos de Deus? E cada uma de nós vai ser tentado a olhar para a área que chama a sua atenção, né? Então, é isso que a gente tem que perceber. Quais são as falhas de caráter que eu tenho? Então eu vou tomar cuidado nessa área. É do orgulho? Então eu vou tomar cuidado nessa área. Miga, um segundo. Tá.
Ai, amiga, desculpa, duro, aula online, fia. Só misericórdia de Deus. Tranquilo. Então, como filhos de Deus, como deve ser o nosso olhar, né? Nós devemos ser um povo diferente, um povo separado. E a nossa mente precisa ser outra, né? Então, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como filhos de Deus, a gente não deve buscar os nossos próprios interesses, né? Aqui nesse versículo, nesses 2 primeiros versículos, mostra para a gente o quê? Que eles colocaram o olhar deles aonde eles não deveriam ter colocado, e além disso, eles fizeram aquilo que agradava, né? Agradou a eles. Então, dentre todas as mulheres, eles escolheram aquela que mais lhe agradava. E não é assim que a gente deve fazer na nossa vida. A gente deve sempre perguntar para Deus, olha, será que isso agrada ao Senhor? Está na sua palavra? É nesse caminho que eu devo andar? Né? Os nossos desejos, vontades, ações e atitudes precisam demonstrar a nossa renovação de mente em Cristo. A gente precisa, sim, ser um povo conhecido como separado, né? Santo, um povo que se dedica ao Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente começa a se misturar. E aí a gente, né, se mistura aqui também no estudo, mais para frente vai falar que está até falando sobre casamento misto, né? Muitas vezes a gente acha que não tem problema, né? Mas qual é os propósitos? Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, né? E, então aqui, em Gálatas 2:20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que é Jesus. Então, não foi isso que os filhos de Deus fizeram, né? Pelo contrário, o texto no versículo 2 de Gênesis diz que eles tomaram para si mulheres bonitas, as que mais lhe agradavam. Então, essa questão, né, de ter aparecido aí o bonita, está ligado também ao valor da mulher, né? Aqui, ele já mostra uma outra conotação para a mulher. Já não era mais aquela que correspondia, né? Eles não buscavam aquela que seria auxiliadora, que correspondesse. Já mudou, né? Que caminhava sobre a mesma missão. O valor foi trocado. Foi trocado pelo quê? Pelo externo, né? E outros textos da Bíblia vão falar que a nossa beleza não está nos adornos que a gente coloca no nosso corpo, não está no externo, está no interno, naquilo que Deus nos criou para ser. Por isso que às vezes a gente tem problema com autoestima, né? Eu já vi muitas pessoas assim, com problema na autoestima e está sempre mudando. Muda cabelo, muda não sei o quê, muda não sei o que lá. Só que o que Deus quer transformar na nossa vida é o nosso interior. Quando o nosso interior está transformado, a palavra diz, o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, a transformação que Deus faz no ser humano, né, é de dentro para fora. A nossa beleza externa pouco importa. Não é isso que vai chamar a atenção das pessoas, mas sim o nosso valor, o nosso propósito. É o que deveria ser, né? Porque tanto é que Deus não é a favor dos casamentos mistos, porque iria confundir iria contaminar essa linhagem santa, que foi o que aconteceu, né? Mas aí diz no versículo 3 do capítulo 6 que, então, cadê? Diz, aqui, ó, do capítulo 2, diz que eles se agradaram, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então, foi um agrado externo, porque se eles levassem em consideração aquilo de que Deus não queria que misturasse, não teria se corrompido, porque teria mantido a linhagem santa. Mas eles foram pelo, que nem você falou, pelos olhos, no que agradou a eles, no sentido de como ego, como pessoa, como carne, né?
e por isso que virou essa meleca, né? Que virou. Isso. E aqui também já fala um pouco, né, da exploração da beleza feminina, que é o que a gente vê assim no auge também nos nossos dias, né? O padrão do seu corpo, o seu cabelo, ai, agora está na moda o cacheado, agora está na moda o liso, né? E a gente vê essa exploração da beleza feminina, a dominação pelo homem e a sensação de superioridade, né? Como se a mulher tivesse valor para o homem se agradar aos olhos dele, né? E não é isso, não é esse o papel que Deus nos criou, né? Ali no começo, nos estudos de Gênesis, a gente aprendeu que Deus criou um papel lindo para a mulher, e não foi esse, né? Que estava se perdendo aqui. Então, já falei da linhagem, né? Duas culturas distantes, distintas, né? A linhagem de Sete, a linhagem santa, verdadeiro conhecimento, e que Deus não aprova o casamento misto, né? Essa mistura desses dois povos aí, dessas duas linhagens, como você falou. Depois a gente vê também essa parte de agradar, né? Essa palavra, a gente vê o quê? O desejo, a cobiça, e tudo isso é proveniente da nossa carne. Isso não provém do nosso espírito, né? Então, no verso 15, ele vai dizer assim, de 1 João 2, o 15 e o 16, diz assim: não amem o mundo e nem o que nele há, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, trazendo, né, esse contexto aqui para os nossos dias, é um alerta para a gente. Ah, mas que absurdo, eu não posso fazer, está me agradando, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu estou feliz, o que importa é ser feliz, né? Não, o que importa não é ser feliz. Como filhos de Deus, a gente recebe do Pai uma nova mente, uma nova forma de viver. Mônica, eu vou ter que prender meu cachorro. Vai lá, Rapidinho. vai lá. Não, sim, vem. Pronto, desculpa. Então, a gente recebe de Deus essa nova mentalidade, né? E a gente não pode agradar a nossa carne. Por que que às vezes a gente fala assim, ai, mas quando eu desabafei, eu falei mal, ai, aquilo me aliviou. Por quê? Porque a gente é feito de carne também. E isso está agradando quem? A sua carne, né? Então a gente não pode ter esse termômetro. Ah, se eu estou me sentindo bem, tá tudo certo. Não. O nosso nível, nosso parâmetro é a palavra de Deus. No verso 15, né? Tudo está ligado ao nosso coração, ao amor, né? Aquilo que a gente coloca o nosso amor. Então, não amem o mundo. Romanos 8, de 6 a 10, eu não vou ler, mas ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa mentalidade da carne e o que ela produz, e a mentalidade do espírito, o que ela produz, né? Então, resumindo, a mentalidade da carne, ela produz morte, e a mentalidade do espírito, ela produz vida e paz. Então, no versículo diz, no versículo 3 de Gênesis, que a gente está estudando, capítulo 6, quando ele fala, então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui ele está apontando para a gente qual é o problema do ser humano, porque o ser humano é carnal. Então, olha aqui, ele está agradando o quê? A sua carne. E a mentalidade da carne, segundo Romanos 8, produz
morte. Então, é bem profundo a gente pensar, né? Aquilo que é carnal busca os seus próprios interesses, busca agradar a si mesmo, né? E o coração é onde a gente gera tudo isso, todos esses desejos. É por isso que é tão difícil, né, para quem não tem, assim, um relacionamento com Deus, para quem não alimenta espiritual, é muito difícil ser mais espírito do que carne, porque a gente tem os dois lados, vai ganhar quem a gente alimenta mais, né? Por isso que o jejum é tão importante, porque Deus não precisa do nosso jejum, mas a gente, como carne, o jejum faz com que a gente fale para nós mesmos, quem vence em mim é o espírito, né? Por isso que a gente vai ficando mais forte, porque por isso essa importância, né, da gente dar muito alimento para o nosso espiritual, para que a nossa carne diminua a força com que ela tem nas nossas decisões, né? E essa parte, né, da carne e do espírito, eles sempre vão estar em guerra, porque nós fomos formados do pó, de carne, mas em nós habita o Espírito de Deus, né? Então não tem como a gente estar no mundo e não e dizer assim, ah, não, eu vivo na bênção, eu estou tão perto de Deus que eu não caio mais nesse pecado, eu quase nem peco mais, isso daqui não me afeta. Isso não existe, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim que ele tinha que esmurrar a própria carne, né? O bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal estava sempre diante dele. Então isso é uma verdade na nossa vida, né? O que que a gente, aonde a gente está colocando o nosso olhar? Do que a gente está se alimentando, né? Nós estamos sendo crentes carnais, estamos vivendo pela carne, então é o meu próprio interesse que manda. Então a gente tem que rever nossa conversão, né? Será que o Espírito de Deus habita em mim? E a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Seguindo, né, falando um pouquinho do coração, em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Eu sou, né, aqui Deus dizendo, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, aqui, mais uma vez, a gente não pode ir pelo que nos agrada. Ah, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso fazer isso. Aí a gente olha para Jeremias, o coração é mais enganoso, né? Sua doença é incurável. Qual Então, que é a passagem, amiga? Jeremias? Jeremias 17, versículo 9 e 10. Então, não dá para a gente justificar as nossas emoções, né? Então, aqui os filhos de Deus, mas elas são as mais bonitas, elas nos agradam. Não foi isso, não é o propósito de Deus. Eles agiram aqui pela carne, tanto que Deus mesmo fala no versículo 3, o homem é carnal. E aí, seguindo, né, no versículo 3, esses 120 anos, pelo que eu entendi no meu estudo, foi o tempo em que Deus deu para que o povo se arrependesse, né? Então, foi o tempo em que Deus chamou Noé até que ele pregasse essa palavra de arrependimento e fizesse a construção da arca. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, o caráter amoroso de Deus, como um pai que não vê satisfação no castigo, mas sim na redenção, no resgate, na segunda chance, né? Então, esses 120 anos dá para a gente enxergar esse caráter amoroso de Deus. Seguindo aí no versículo 4, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Eu li, né, aquilo que você me passou, Mônica, sobre os gigantes, mas eu não entrei muito nessa questão, que fala, né, que alguns acreditam que por se falar filhos de Deus, entendiam-se que eram anjos que se relacionaram com essas mulheres, né, e daí geraram esses gigantes e até mesmo os semideuses,
mas isso não tem fundamento bíblico, né? Os anjos, eles não têm, a palavra é assexuado, né, para os anjos, então não tem fundamento bíblico isso. Eu nem me aprofundei muito nessa questão, tá bom? Não sei se você quiser complementar alguma coisa nessa parte. Não, fala que até hoje existem algumas teorias que querem defender disso, que era de anjos, não sei o quê, né? É, amiga, me coloquei mais uma vez aí na reunião, porque eu vou ter que sair e pegar um negócio aqui na porta, assim, pelo menos você não fica falando sozinho, eu levo o celular comigo, tá? Tá vendo que tá aparecendo meu rosto aí, né? Tá vendo? E aí, o que eu li também é exatamente isso, que os anjos, eles são assexuados, ou seja, né, eles não podem reproduzir. E falam que os anjos, a Bíblia fala que os anjos não casam e não se dão em casamentos, então não tem fundamento nenhum dizer que os anjos vieram para ter relação com as mulheres daqui. É Tá. isso também. Aí o versículo 5, então, passando para o 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração, olha aí, o coração mais uma vez, né? Todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Essa parte aqui, eu anotei, né? O Senhor viu. O que isso diz para nós? O Senhor observa o nosso caminho, né? Às vezes a gente fala, Deus está lá no céu, né? Está tão distante dessa situação ou daquela outra que eu estou vivendo, mas isso não é verdade. Deus observa o nosso caminho, Deus se alegra quando a gente anda em retidão, em justiça. Tem vários textos, versículos na Bíblia que vai falar isso, vai comprovar isso, né? Então aqui o Senhor viu a maldade. Da mesma forma como ele observa a nossa vida hoje, ele viu que a maldade naqueles dias havia se multiplicado. Deus é um Deus presente, né? Todo desígnio do coração era continuamente mal. Então, olha só, onde estava a maldade? No próprio coração. Aquilo que as pessoas desejavam, né? A mente das pessoas, aquilo que elas pensavam, era continuamente mal, não havia arrependimento, né? Hoje, quando a gente aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar na nossa vida, ele faz com que a gente se arrependa, né? Nós pecamos e pecamos todos os dias, mas o Espírito Santo traz à nossa mente, ao nosso coração, o arrependimento. Olha, não tá legal essa atitude, né? Isso que você fez não agrada a Deus. E logo a gente se entristece, se arrepende e faz esse esforço para não repetir o mesmo erro, né? Tanto que quando a gente repete, não sei, né, quantas vezes já aconteceu com vocês, mas quando eu caio nos mesmos erros, eu fico tão chateada. Eu falo, ai, meu Deus, o Senhor já me ensinou isso, sabe? Já era para eu ter mudado. Porque isso causa um arrependimento na gente. E não era o que estava acontecendo na época de Noé, né? O desígnio do coração era continuamente mal. Não havia arrependimento, não havia essa percepção de maldade, né? As pessoas agiam como se nada tivesse, como se não tivesse mesmo temor a Deus, né? Devido a essa mistura entre os relacionamentos, foi se perdendo esse temor a Deus. E então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Então imagina, né? Mais uma vez, Deus criou a gente ali para o Éden, né? Colocou tudo no seu devido lugar, e o homem pecou, e Deus foi lá e redimiu, né? E agora aqui mais uma vez, mais uma chance que Deus dá ao homem através da vida de Noé. Eu anotei aqui a partir do verso 7. E começaram a ter a maldade e depois aborrecendo. Mas isso não parou até hoje, né? Porque a partir do momento que a pessoa está longe de Deus, ela já começa a também fazer coisas que devem desagradar a Deus. Geralmente a pessoa convive com outras pessoas que nem ela, se a pessoa não consegue conviver com uma pessoa diferente dela, né? Então, Deus também deve continuar com essa questão de que a criação que corrompeu, né? Aqueles que quiserem conhecer a ele, que corromperam.
verdade. E aí no verso 7 ele diz: o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. No verso 7 eu coloquei aqui, né? E aí vem o juízo divino. O nosso destino era a morte, né? E aí em Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o livro de Romanos, ele fala muito para a gente sobre o pecado, a justificação, a salvação em Cristo, e fica bem claro essa questão de que o pecado na nossa vida, ele gera morte, ele não gera vida, né? Se não houver arrependimento e uma mudança de caminho, oi, Antônio, a gente vai, oi, ele gera morte na nossa vida, né? O versículo 8, então, depois dessa decisão que Deus tomou, né? No versículo 8, mostra novamente um plano redentor de Deus para nós. E ele diz: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E olha que bonito, né? Deus encontrou em Noé um homem justo e íntegro, para que o plano redentor, o plano de resgate dessa humanidade pudesse ter, né, seguir, ter o seu curso. E aí, o que ele fala aqui? Ele dá uma nova chance ao homem. E através da vida de Noé, né? Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, ele era um homem consciente sobre o seu tempo. Ele não estava no meio de uma geração corrompida dormindo. Ele não estava no meio de uma geração corrompida se corrompendo. Pelo contrário, ele estava consciente sobre o seu tempo. Em 1 Pedro 3:21 diz: mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Todos nós somos chamados a essa boa consciência diante de Deus. Porque se nós não nos levantarmos como filhos de Deus, né, e mantivermos os nossos olhos em Deus, a nossa mente renovada em Deus, nós não seremos achados como Noé, né? Nós iremos nos corromper, se já não estamos nos corrompendo, né? Em pequenas coisas, em pequenas atitudes. Hoje em dia tudo é muito relativo, né? Ah, mas isso aqui não tem problema, aquilo ali também não. Ah, ficar inculcando a palavra nas crianças, que coisa chata. Quando crescer não vai querer ouvir de Deus. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi, né? Então, assim, é uma geração que está se deixando levar. E nós, como somos chamados a agir como Noé, né? A palavra justa, a primeira vez que a palavra justa aparece na Bíblia é aqui. E ela retrata aquele que vive de acordo com um padrão estabelecido por Deus. Não é um padrão do mundo, né? Não é um olhar aqui, o que eu tenho que ensinar meus filhos? Ele tem que ser o melhor profissional, ele tem que ser... Nós temos que ter sonhos e projetos para os nossos filhos, sim, mas o padrão de ensino, o padrão da nossa vida, daquilo que a gente faz como ser humano para as outras pessoas, né? O cuidado com o meio ambiente é o padrão estabelecido por Deus. Não é o que está na moda, né? Íntegro designa uma pessoa indivisa em sua lealdade. Então, com essas características, Noé encontra favor aos olhos de Deus. Ele não se influenciou pelo meio, mas permaneceu em Deus. E como ele conseguiu isso? Porque ele andava com Deus. Não é possível a gente conseguir também essas características, né? Não se corromper, se a gente não andar com Deus. Aqui está uma chave, né? Não está à toa que Noé andava com Deus. Ele se mantinha justo e íntegro
porque ele andava com Deus. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse abandonado o caminhar junto de Deus, né, o aprender junto do Senhor, ele também teria se corrompido. Porque nosso coração é enganoso. E é assim na nossa vida. Se a gente achar que já está bom, já estou conhecendo demais, eu já estou ouvindo demais da palavra. Não, a gente tem que andar com Deus, para que essas características sejam vistas na nossa vida também, né? Então, se não andarmos com Deus, não conseguiremos influenciar nossa geração. Filipenses 2, de 12 a 18, vai falar para a gente no verso 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Olha aqui, são chaves para a nossa vida, né? Então, o que a gente tem que reter dentro da gente? A palavra de Deus, a palavra da vida. A gente não pode se corromper. A estrela, né? Durante o dia, a gente não vê a estrela. A gente vai ver a estrela onde? Nas trevas, no céu escuro. O que acontece com as estrelas? Elas brilham, né? Na nossa vida é assim também. Deus não tem outros textos que vai falar sobre isso, que Deus nos chamou para brilhar dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, ter uma estrelinha lá, né? Deus nos chamou para ser fortalecidos dentro da comunidade, mas para brilhar nas trevas, para influenciar o mundo. É lá fora, são os perdidos, né? É lá que a gente vai brilhar. Por quê? Porque seremos diferentes. Quando a gente andar com Deus, a gente vai ser diferente. E isso vai revelar ao mundo o amor do nosso Pai. Né? Então, precisamos andar com Deus. A terra nos dias de Noé estava corrompida aos olhos de Deus, assim como nos nossos dias. Em Mateus 24, 37 ao 39, vai dizer que a época que Jesus irá voltar para o juízo final vai acontecer assim como nos dias de Noé. Então, isso nos alerta para observarmos o nosso caminho e mudarmos de direção, ajustar o nosso olhar para Jesus, né? Hebreus 12, de 1 a 2, para o alvo. Livremo-nos de todo o pecado que nos envolve. Se está falando que nos envolve, é porque nos envolve. Nós estamos imersos nisso, né? Todo o pecado que nos envolve, tendo olhos de novo. Ó, lá no começo do capítulo 6, tudo começou pelo olho, né? Então, tendo olhos fitos em Jesus, não nas circunstâncias, né? Não na pandemia, não na política, não nessas coisas que vão nos envolver e vão trazer dúvida, vão gerar medo, insegurança, mas os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Nosso caminho, ajustar o nosso foco para Jesus. E essa parte aqui mexeu bastante comigo, sabe? Porque Mateus vai falar, né, Mateus 24, que as pessoas estavam vivendo a vida delas, assim como na época de Noé. Estavam casando, se dando em casamento, né, saindo, se divertindo, vivendo uma vida normal. E veio o dilúvio, e virá, né, Jesus, e será a volta de Jesus. Então a gente precisa estar alerta, né? O cristão precisa vigiar e orar, porque senão a gente vai ser pego de surpresa, assim como aquelas pessoas na época de Noé, né? Porque se está aqui na Bíblia, é porque tem fundamento, é porque Deus conhece o nosso coração e sabe como que é fácil a gente se distrair, né? E aí, seguindo, né, o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. 12. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então, eu coloquei aqui, veio o juízo de Deus. Deus viu, Deus se arrependeu e Deus agiu, né? Deus trouxe juízo. Mas mesmo nesse agir de Deus, ele revela a sua natureza e a sua essência de amor, o seu plano de resgate e salvação agora através da vida de Noé.
e depois, e de uma vez por todas, através da vida, morte e ressurreição do seu Filho Jesus, que a gente pode ver em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha essa vida eterna. No versículo 14 ao 16, né? Aí Deus vai ordenar como que deveria ser feita a arca. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14. Faça uma arca de tábuas, de cipés, e aqui ele vai falando, né? Até o 16, como que Noé deveria fazer essa arca. Então, Deus ordena que seja feita essa arca e como ela deveria ser construída. A arca não foi um navio, né? Mas a gente precisa olhar a arca como um baú, porque enquanto eles estavam ali, né, naquela caixa, naquele cofre, eles estavam guardados. É ali dentro da arca que eles estavam em segurança, protegidos por Deus, né? Então a arca ela é símbolo da graça de Deus para guardar Noé, sua família e os animais. E trazendo isso para os nossos dias, em Deus e somente em Deus nós encontramos segurança nas suas promessas e na obediência à sua palavra. Nada vai trazer segurança para a gente se não for no Senhor. Nos Estados Unidos, acho que é Kentucky que fala, não sei se é assim que pronuncia, né? Eu vi na internet, eu fiquei doida para conhecer. Tem uma réplica da Arca de Noé lá. E eu achei que, nossa, deve ser o máximo, né? Fiquei com vontade de conhecer. Depois dá para ver as fotos. Então, falando ainda sobre a arca, né? Que trazia proteção para eles. E no versículo 17. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra será destruído. Mas com você, né? Ele falando aqui para Noé, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Esse versículo aqui, 18, né? É a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. E a palavra aliança tem a mesma raiz da palavra criação. Gente, é tão bonito estudar, né? Porque esses detalhes, né? Como a Mônica fala, não vamos correr para não perder os detalhes. Gente, ele revela para a gente como que Deus é assim, maravilhoso, né? Falta palavras para descrever. Então, a palavra aliança tem a mesma raiz da palavra criação. Deus novamente muda a história do homem, o destino de morte do homem, e ele traz vida. Deus tem plano de resgate para as nossas vidas. Deus tem plano de salvação para as nossas vidas. A nossa aliança está em Jesus. Em Hebreus 7:22 diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Olha que lindo, né? Aqui, Deus fez uma aliança com Noé, que é o arco-íris, né? Que revela que nos faz lembrar, na verdade, dessa aliança. Toda vez que chove, a gente vê o arco. E lembra dessa aliança que ele fez com Noé, de que não destruiria mais os seres humanos dessa forma. Mas em Jesus, foi feito o último sacrifício. Jesus foi o sacrifício por nós e nos deu essa aliança que é superior. Não precisa de outra aliança. Jesus é a nossa aliança, né? Isso é fantástico também. Em Mateus 26, 27 e 28. Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então aqui a gente vê novamente, o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Não precisa mais sacrifício. Jesus já veio, Jesus já morreu e Jesus estabeleceu com a gente essa aliança. Todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Isso daí está em João 1:12. Somos filhos de Deus através dessa aliança feita por Jesus. Seguindo a leitura, de todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você.
das aves, segundo as suas espécies, do gado, de todo animal que rasteja, 2 de cada espécie, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene. Isso será para alimento a você e a eles. E no versículo 22, né, encerrando o nosso estudo, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Noé obedeceu a palavra de Deus, pois para ele era totalmente soberana e confiável. Noé obedeceu, mesmo parecendo loucura, né? No estudo fala que não tinha chovido na terra até o dilúvio, dessa forma. Então, imagina como ele foi ridicularizado pelas outras pessoas, né? Construiu uma arca, vai vir um dilúvio, nunca choveu, né? Quantas vezes nos nossos dias, quando a gente vai se afirmar na palavra de Deus, a gente é ridicularizado, né? Falar de casamento, né? Homem e mulher, isso deve estar ultrapassado, né? Quantas questões que a gente se apoia na palavra de Deus, que é totalmente confiável, né? E a gente é ridicularizado. A questão está, Noé não abriu mão, Noé não desistiu, Noé seguiu o propósito, né? Então, a nossa questão é essa, nós temos abrido mão ou nós estamos firmemente retendo essa palavra? Não é o que o Senhor diz, e eu confio na palavra do Senhor, né? Outro versículo da Bíblia vai dizer que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Então, quer dizer, a moda, ela vem e vai, né? O que hoje pode, amanhã não pode mais. O que não podia antigamente, hoje é a coisa mais natural do mundo. Onde a gente está se apoiando? A palavra de Deus não vai passar, o resto vai passar, né? Ser discípulo de Jesus é andar com ele e fazer a sua vontade. Em João 4:34, Jesus diz aos discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus disse isso. Romanos 1:16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele termina: o justo viverá pela fé. Foi isso que a gente viu na vida de Noé. Noé não se envergonhou da palavra de Deus. Noé não se envergonhou de andar com Deus. Pelo contrário, ele reteve firme em obediência. Cada vírgula que Deus falava para ele fazia. Ele não se envergonhou no meio dessa geração. E nós temos nos envergonhado do evangelho, né? O justo vive pela fé, não é pelo que a gente está vendo. Quantas vezes a pessoa fala, cadê seu Deus? Olha tudo isso acontecendo na sua vida, cadê seu Deus? Né? Quem sabe o que Noé ouviu também? Mas a Bíblia diz o justo, Deus fala, o meu justo viverá pela fé. 1 Coríntios 1:18, para terminar, diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Gente, isso é demais. E você sabe que assim, na palavra de Deus, várias vezes, né, Deus teve pessoas que duvidaram pelas circunstâncias. Que nem eu estou fazendo discipulado com a Lara, e a gente estava vendo sobre os encontros de pessoas com Jesus, a gente estava vendo a história de João Batista, e no Evangelho de Lucas fala que ele era filho de Zacarias, né? E ela não podia ter filho, que ela era bem mais velha, a Isabel, né? E aí, quando Zacarias entra lá no templo, sei lá onde que era, no lugar que lá que só podia, eles faziam um sorteio, só podia entrar um por vez, né? E ele entrou, e aí o anjo Gabriel falou para ele que Deus tinha ouvido e que abençoaria eles com filho. E aí ele falou, mas como que eu posso, né, ter filho agora, nessa idade que eu sou tão velho? Aí ele fala, porque você não acreditou, você vai ficar mudo até nascer essa criança. Aí eu estava vendo na Bíblia Conselheira, dizendo que, por que ele ficou mudo, né? Porque muitas vezes as pessoas que falam de Deus, elas são as primeiras que precisam acreditar naquilo que elas falam. Então, tirou dele a voz para ele parar de ouvir a si mesmo e começar só a observar aquilo que Deus faz, que para aumentar a fé dele. Também Sara, quando o anjo veio dizer que ela teria o filho, ela também riu, e ele repreendeu, por que você ri? Né? Então,
quanto será que a gente não está duvidando, mesmo pregando? Né? Então, aquilo que a gente fala, a gente tem que viver aquilo e se policiar. Será que eu estou acreditando? Por que eu estou preocupada? Por que eu estou isso? Por que eu estou aquilo? Por que eu estou com medo? E trazer a palavra de Deus na prática da nossa vida. Porque se pessoas como, né, Salomé, como Sara, que foram pessoas que andaram tanto com Deus, duvidaram, imagine nós, simples mortais, né? E Moisés teve que Noé teve que ser muito persistente, porque nunca tinha chovido, vai falar que vai ter né, um dilúvio, e fala que ele tentou pregar e que as pessoas não acreditavam, né? E eu gosto desse versículo de 1 Coríntios 1,18, porque eu acho que se encaixa bem com a história de Noé, porque a mensagem que Noé pregava nos dias dele era loucura para aqueles que estavam perecendo. Né? Para todos aqueles que pereceram, foi loucura, né? E a mensagem de Cristo, né? A mensagem da cruz é loucura, é loucura. Então a gente não tem que esperar ser bem visto para pregar o evangelho, porque vai ser loucura. Mas para nós é o poder de Deus, porque é isso que você falou. É o poder de Deus porque, apesar de nós e além de nós, o poder é dele. Ele age nas nossas circunstâncias e ele faz, ele transforma, ele resgata, né? E o poder dele é visto. Então, esse versículo, para mim, ele é tão especial porque a gente não deve mesmo se envergonhar daquilo que a gente acredita. Que tá E na às vezes palavra a gente tem dificuldade, né? Às vezes a gente não tem que convencer ninguém, né? Quem convence é o Espírito Santo, mas a gente tem que defender o evangelho, né? Aí eu estava assistindo The Chosen, que é aquela série que fala da vida de Jesus, e estava mostrando a passagem da mulher samaritana no poço lá, né? E Jesus teve que bater, não é bater boca, mas discutir o assunto com ela para que ela pudesse acreditar, porque ela era muito incrédula, porque ela vivia muito o preconceito das pessoas religiosas, né? Então, quando as pessoas que vivem preconceito do pessoal que se diz religioso, essa pessoa começa a achar que Deus mesmo é um Deus ruim, porque se as pessoas que representam ele são pessoas preconceituosas, porque esse Deus deve ser um Deus ruim. Então, essa era a impressão que ela tinha. E Jesus ficou ali tentando mostrar para ela. Então, se Jesus, que é o próprio Deus, né, fez uma questão ali de mudar a visão dela, quem somos nós para às vezes desistir de pregar até a pessoa pelo menos ficar num jeito que o Espírito Santo depois vem e faz o convencimento. A gente não pode simplesmente só acreditar, desfrutar e não querer que o outro tenha isso. A gente tem que transbordar, que nem você falou da luz, né? Que a gente não pode parar na gente. Fala, né, que aquele do sal e luz fala, a luz não foi feita para ficar escondida embaixo de uma candeia, ela foi feita para iluminar, né? Então, nossa, uma coisa, uma história que combina com a outra, né? E eu vejo também na questão da gente se posicionar com os nossos princípios e valores, porque às vezes até no meio cristão é difícil, porque você recebe títulos, né? Ah, essa daí é fanática, é beata, é chata, né? E às vezes isso machuca, né? Às vezes você vai pensar, ai, será que eu tô sendo um fariseu, né? Nossa, eu já orei tanto, eu falei, Deus, se eu tive sendo um fariseu, uma religiosa, Deus, tem misericórdia de mim. Porque às vezes você escuta coisas que você faz sentir assim, mas peraí, será que eu estou indo então pelo caminho certo ou eu estou, né, fora da casinha, digamos assim, né? Mas a própria palavra de Deus explica, quando a gente tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria, a gente vira um legalista. As pessoas, às vezes, que querem só estudar, mas não param para meditar sobre isso, não basta conhecer, tem que aplicar, né? Então, porque quando a gente aplica, a gente está sendo aquilo que Deus quer. Então, a gente não vai virar um fariseu, a gente vai amar, que o amor ganha de tudo, né? Mas se ficar só no conhecimento, eu também tenho esse medo, porque eu adoro comprar livro, eu quero estudar, eu quero... O que eu aprendi também com Noé é não se importar, porque se a gente for dar ouvido a todas as vozes ao nosso redor, elas não estão aqui para nos apoiar, né? A gente sabe que o diabo, ele age em tudo, né? Então, às vezes, vem uma palavra sobre a nossa vida que não é vinda de Deus. E a gente tem que já tirar da nossa mente, não. Tem nada a ver isso daí, vamos permanecer no propósito, né? Exatamente, tanto é que tem muita gente que você vê como as pessoas que não andam com Deus, como o inimigo conseguiu
Não sei se você já teve a experiência, já deve ter tido, claro, de tentar falar de Deus para alguém, aí a gente acaba falando alguma coisa de igreja, a pessoa já tem um preconceito, porque o inimigo, ele conseguiu colocar na cabeça das pessoas que toda igreja é ladrona, que todo pastor é sem vergonha. Então, já existe um estereótipo de pessoas, né? Falou de igreja, quem não tem uma igreja que é igreja mesmo, a pessoa fica arrepiada na hora de você fala isso, né? O mau testemunho, às vezes, acaba generalizando, né? E aí cria um bloqueio para a gente conseguir chegar até essa pessoa, né? E é isso, assim, para terminar, eu coloquei, né? Que possamos, assim como Noé, andar com Deus e obedecer a sua palavra, permanecendo nele e dando frutos de arrependimento e salvação, gerando impacto em uma geração corrompida em seus caminhos. Então, que assim como ele, né, a gente tire essas lições de tomar cuidado onde a gente olha, né, procurar não agradar os nossos interesses, mas fazer a vontade de Deus, né, perceber se a gente está brilhando lá fora ou só dentro da igreja, no nosso círculo de amizades, né, que geralmente é mais fácil, né, você está conversando com pessoas ali que estão te entendendo, e aí você fica toda feliz e vai embora, né, mas e lá fora, né, o mundo, é isso, assim, eu gostei muito de estudar, né? Me senti assim, bem feliz, obrigada pela oportunidade, foi bem legal. Se Gostei você bastante. quiser dar uma duplicada e já falar semana que vem o 7, pode falar. Ai, meu Deus. Você já está no Então, assunto? eu só tô em dúvida porque a semana que vem vai ser no dia 4. Aí talvez eu não vou estar aqui. Tá. Eu não sei ainda se eu vou para minha tia ou não. Mas assim, não, Tá, eu então acho eu melhor vou. não assumir. Tá. Eu vou perguntar se a Jana quer, tá? Aí, se a Jana não quiser, eu pego o 7. Depois você pega o 8, porque é Tá bom. tudo continuidade, tá? Tá bom, que essa semana é a última das férias do Saulo, dia 3 é o feriado, meu aniversário. Eu pedi para ser feriado. Aí eu não sei se eu vou na minha tia, entendeu? Que ela tá querendo que o Saulo vai lá fazer um serviço para ela e a gente não tá decidindo ainda. Tá ótimo, amiga. Obrigada, adorei, viu? Foi Ai, eu quero. ótimo. Vou transformar em vídeo para passar para as meninas, para publicar, tá? Aí eu vou orar então Tá, para a gente finalizar, tá bom? tá bom. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo, obrigada porque a gente tem essa oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigada por ter dado a Thalita, Senhor, tanta inspiração e tanto amor na tua palavra, que isso continue edificando as nossas vidas. O Senhor escolheu a dedo, né, o que a gente vai estudar, o nosso tempo, e a gente quer te agradecer imensamente por tudo isso hoje está compactado em livros, né, que é de histórias de pessoas que foram as mais variadas possíveis para que a gente pudesse se identificar com uma delas ou com muitas delas. E a gente sabe o custo que foi durante toda a história, quantas vidas, né, que foram tiradas até que esse material todo pudesse chegar às nossas mãos. Nós sabemos que tem países que queimam as Bíblias, que é proibido, que pessoas são mortas por isso. Então, nós temos esse privilégio, Pai, de poder estudar com liberdade, que a gente possa dar o real valor nisso, Pai. Que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue nos inspirando, nos dando essa disciplina que sabemos que é contrária à nossa carne, as nossas decisões possam ser tomadas, Pai, pelo Espírito, que o Senhor possa fortalecer o nosso espírito a cada dia, e que a gente possa ter, Senhor, essa sensibilidade de saber aquilo que o Senhor espera de nós. E que com todo esse conhecimento, o Senhor nos dê também em forma dobrada de sabedoria para saber aplicar aquilo que o Senhor nos deu como conhecimento. Para que além da gente poder ter boa conduta, a gente possa ser exemplo e possa alcançar outras vidas, Pai. Muito obrigada, fica conosco, Senhor, cuida daquelas que não puderam estar, cuida da nossa nação que está adoecendo com esse vírus, e que a gente possa ter as nossas esperanças sempre nas coisas do alto, Pai. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amiga. Adorei, viu? Obrigada. Vou Que fazer o bom. videozinho aqui, já ponho lá no grupo. Tá bom, Tá bom? então. Um beijo, fica com Deus. Beijo, também, você também. Tchau.
Tchau.